brevemente comentar sobre as minhas leituras do mês de julho. Foi um mês razoavelmente produtivo no que diz respeito a livros lidos. Mas antes de começar o vídeo, eu queria já pedir para você deixar seu like, para você já se inscrever no canal para não esquecer, porque assim você fica sabendo todas as novidades que estiverem por aqui. Então, vamos começar pelas leituras de julho. O primeiro livro que eu concluí, então, foi o Marina, do Zafón. Eu adorei esse livro. É até difícil de classificar, porque ele não se pretende como um romance realista. Ele vai ter muita coisa de fantasia, muito de sobrenatural, vai ter um certo realismo mágico, umas coisas que não necessariamente se explicam acontecendo. E tem várias alegorias, eu acho. Então, basicamente, a gente vai ter a história de um menino que mora no internato, num colégio todo rígido, e aí ele se sente muito sozinho, muito deslocado, e ele acaba conhecendo a Marina, que é uma menina toda fora da caixinha, que vive cheia de mistérios, tem toda uma aura de mistério em torno dela e do pai dela, da casa dela, enfim. E aí eles acabam se metendo numa aventura por conta da Marina, por conta da curiosidade da Marina, e eles acabam se embrenhando numa trama muito bizarra e muito perigosa. É muito legal. Já estou com muita vontade de ler outros livros do autor que eu tenho na estante, então recomendo muito Marina. E aí eu li um livro que foi uma bomba, que foi o Daqui a 5 Anos, da Rebecca Searle. Eu li porque é um lançamento que as pessoas estavam categorizando como um livro assim gostosinho de ler, um romancezinho, água com açúcar, fofinho, uma história para relaxar, desanuviar a cabeça das leituras pesadonas. Eu achei que seria uma boa, mas não funcionou. Eu gravei um vídeo sobre esse livro porque quando eu não gosto, eu preciso externalizar para o mundo. Por que eu não gostei das coisas? Eu gosto mais de falar mal do que falar bem. Isso deve dizer muito sobre a minha pessoa. Vou deixar o vídeo de Daqui a 5 Anos linkado na descrição, então pode ir lá conferir minha opinião. Mas esse livro vai contar a história de uma mulher toda certinha, toda regrada, que planeja tudo milimetricamente. Ela tem uma vida perfeita, o trabalho vai muito bem, obrigada, a carreira está cada dia deslanchando mais, ela está prestes a ser pedida em casamento pelo homem que ela ama, enfim, é uma vida muito de conto de fadas, só que ela um dia tem uma espécie de premonição esquisita em que ela se vê transportada para 5 anos à frente e a vida não é nada como ela imaginava. Ela tá com um outro cara que não é o noivo dela, ela tá morando em um outro apartamento, em um outro lugar completamente afastado, com um estilo de decoração completamente diferente do que ela costuma adotar na casa dela. Tá tudo um caos. E aí quando ela volta ao presente, ela vai querer fazer de tudo pra reverter isso, pra impedir que essa premonição aconteça, porque ela tá feliz com a vida dela, ela não quer nada daquilo que ela viu. Só que aí ela vai passando por algumas coisas ao meio do caminho e ela vai descobrir que o destino nem sempre tá tão nas nossas mãos assim, que tem coisas que realmente vão fugir do controle. Eu achei a premissa super legal, mas só que não rolou. O livro não funcionou pra mim. Eu achei a escrita muito ruim, muito pobre narrativamente. A autora não soube usar os recursos pra contar bem essa história. Me pareceu que ela tinha um início e um fim na cabeça idealizados e que no meio ela não sabia direito e começou a encher linguiça. Então, não é um livro bem estruturado, muito menos bem escrito. As personagens são completamente rasas e contraditórias. Não consegui me envolver com nenhuma delas. E olha que, tipo, certas tragedinhas acontecem com um determinado personagem. E nem assim eu consegui realmente gostar da personagem. Eu me emocionei no final. Achei que a autora teve um desfecho bonito para a história que ela queria contar, mas o caminho para chegar nesse desfecho não me agradou, então não é um livro que eu recomendo. E depois disso eu li A Teta Racional, coletânea de contos da Giovanna Madalosso. Esse sim eu achei um livro bem bacana para desestressar, eu li super rapidinho, então
Todos os contos vão mais ou menos girar em torno do tema da maternidade. Eu acho que nem todos, tem um ou outro que foge um pouquinho dessa premissa, mas a maioria tem um apelo de maternidade, de relação de mãe e filho muito fortes. Eu gostei bastante, eu gostei especialmente de 2 contos desse livro. O primeiro é o Roleta Russa, que vai contar a história de uma transexual soropositiva que vai participar de uma espécie de festinha privê, de suruba, em que a ideia é ser tipo uma roleta russa sexual. Tem algumas pessoas soropositivas, só que ninguém sabe quem são elas, então a graça, a adrenalina está em você não saber se você vai transar com uma pessoa que está contaminada e vai acabar saindo dessa festa infectado com HIV ou não. E eu achei muito interessante esse conto. Gostei do conto que dá nome ao livro também, que vai falar sobre uma publicitária que acabou de ser mãe. Então ela sofre muito assédio moral no trabalho e tem um chefe muito absurdo, muito explorador, que não entende as necessidades dessa mãe recente. Enfim, gostei muito desse conto porque, apesar de não ser mãe nem pretender, publicitária explorada fui e sou muito na minha vida, então me identifiquei com a dor da personagem principal. E eu gostei muito, muito, muito do último conto dessa coletânea, que é o Sítio das Sobras, que vai falar sobre a relação muito conturbada entre mãe e filha, que estão tentando ajeitar essa relação delas. Elas estão muito distantes há muito tempo, não só fisicamente distantes por morarem em países diferentes, mas também emocionalmente distantes, né? Elas já não se procuram mais, já não tem esse interesse pela vida uma da outra, e elas resolvem fazer uma viagem para tentar melhorar essa situação. Enfim, é um conto muito bonito, muito tocante, faz a gente pensar sobre essa coisa de relação entre mães e filhas, que é uma questão que particularmente me toca muito, e recomendo também o Tudo Pode Ser Roubado, da mesma autora, que eu li uns 2 anos atrás também. Curti bastante. E aí eu li o É Impossível Esquecer o Que Vivi, do Bruno Gouveia. Ele é uma espécie de biografia do vocalista do Biquíni Cavadão, que mescla, né, uma biografia dele com uma biografia da banda, e eu achei muito interessante a leitura. Eu gosto de ler sobre bandas, sobre música. Foi muito interessante ver como uma banda que hoje em dia parece estar tão consolidada passou por tantos perrengues ao longo de, sei lá, mais de 30 anos de carreira, e que a gente nem sabia, né? Então ele falar como que a banda começou meio que de brincadeira, e aí foi crescendo, e aí foi virando realmente um projeto de vida, quais foram os obstáculos que eles tiveram que passar ao longo de todo esse tempo, e aí vai mesclar com fatos que pessoais da vida dele, que influíram no processo de composição de letras, que influíram na dedicação à banda. Eu achei muito bacana. Então é uma leitura mais para fãs, imagino eu, mas eu acho que é muito interessante. Então fica aí a dica de um livro que não é muito comentado. Aí, permanecendo na vibe de livros sobre músicas, eu finalmente terminei de ler Do Rock ao Clássico, do Arthur da Pieve. É um livro que eu já comecei, sei lá, há um ano. E eu li muito vagarosamente, porque é uma coletânea de crônicas, são 100 crônicas sobre música, divididas em vários subgêneros. Foi uma leitura deliciosa, então eu realmente lia 1 ou 2 crônicas por dia, saboreando, marcando aqui as bandas ou as músicas ou os cantores ou cantoras que eu não conhecia e que eu queria pesquisar para poder ouvir, e realmente várias indicações maravilhosas de coisas que eu nem sonhava que existiam e que me agradaram muito. Foi uma leitura muito gostosa. Eu adoro a escrita do Da Pieve, geralmente eu me identifico com as indicações musicais dele, então com esse livro não foi diferente. Eu realmente tive ótimas surpresas ouvindo coisas que ele indicou aqui, e eu indico muito esse livro para quem gosta de música, quem quer conhecer novos estilos, quem quer ouvir coisas novas, vale muito a pena dar uma olhada. E aí, por fim, eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, essa é a minha versão
em inglês comemorativa. Foi ótimo, eu já tinha o plano de reler esse livro há muito tempo, só que sempre passava alguma coisa na frente e eu aproveitei esse período de quarentena que fizeram um audiobook, na verdade um podcast, em que cada capítulo era contado por atores. E aí eu comecei a fazer o shadow reading, né, de ler em inglês e escutar o audiobook acompanhando, e foi muito bom. Assim, eu acho que é ótimo para você ganhar vocabulário, ganhar uma certa fluência na leitura, por assim dizer. Foi uma experiência muito boa e eu pretendo continuar a série, só que eu não tenho os outros livros em inglês. Então eu vou ter que providenciar, comprar e-book, sei lá. Foi uma delícia voltar para essa história, voltar para esse universo que eu não revisitava fazia tanto tempo e que foi tão importante na minha formação de leitora, né? Ganhou um lugarzinho de novo no meu coração. E é isso, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas de livros. Se você já leu algum desses, me conta o que você achou, que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!